te ensinar uma coisa. Sempre quando você na sua refeição for orar, na refeição, na hora que você for orar no almoço ou no jantar, algumas coisas que você deve orar rápido. Primeira oração, você vai agradecer a Deus pelo alimento. Depois, ore pelo Brasil. Deus abençoe o Brasil. Ore por Jerusalém, a paz em Jerusalém, que é bíblico. A Bíblia fala que sejam abençoados e prosperem todos que orem pela paz em Jerusalém. E ore pelos seus pastores. Esse tempo que eu estive na Europa, nas mesas dos pastores, na hora do almoço, eles vamos orar? Vamos. Eles oravam: Senhor, abençoa nossa nação. Senhor, obrigado por esse alimento, abençoa nossa nação. Uma oração de 1 minuto. Abençoa, Senhor, Jerusalém, que haja paz em Jerusalém. E abençoa nossos pastores, abençoa os filhos deles. Derrama tua paz, tua graça sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Pronto. Amém? Então faça isso. Sempre faça essa oração. Ore por nós precisamos de muita oração. Ore pelo Brasil, ore por Jerusalém. Nós estamos vendo as nações se mobilizando contra Jerusalém, contra o povo de Israel. Isso já é um apontamento do relógio de Deus apontando a volta do Senhor. Não sei quanto tempo ainda vai, mas é um relógio, Israel é um relógio. Então nós temos que estar atentos. A Bíblia fala que nos dias que Jesus voltar, seria como nos dias de Noé. Todos estavam preocupados com sua própria vida. Todos estavam preocupados com objetivos já traçados. Quando de repente o Senhor fechou a porta da arca e as águas invadiram a terra. Então nós não sejamos pegos despercebidos quando esse dia chegar. A Bíblia fala algo que me chama a atenção, que ao soar da última trombeta. Você já parou para pensar nesse texto? Ao soar da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos, subiremos e encontraremos com Ele nas nuvens. Oh, que dia glorioso vai ser isso, irmãos, quando esse dia chegar. Só que tem um detalhe: só vai subir quem ouviu o som da trombeta. Se você não tem ouvido o som da trombeta que tem soado na terra hoje, como é que você vai ouvir o som naquele dia? Lembra da história, eu já estou pregando, tá? Lembra da história de Lázaro, do rico e do pobre? Quem lembra? Daquela parábola, que um foi para o seio de Abraão, outro foi para um lugar de tormento. Aquele que foi no lugar de tormento, ele falou: agora eu acredito nesse lugar. Eu acredito, deixa eu voltar na terra e pregar, falar para os meus familiares que esse lugar existe, para eles não virem aqui, para eles não virem para o mesmo lugar que eu. Sabe o que foi falado para ele? Foi falado para ele dessa forma: lá na terra eu tenho Moisés, lá na terra eu tenho os meus homens que estão falando. Se eles não acreditam tão pouco nesses homens, vão acreditar em alguém que morreu e voltou à vida e vai falar para eles disso? Quando a Bíblia fala que ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão, os mortos vão ouvir o som da trombeta, eles vão ouvir o Senhor. Por isso que a Bíblia fala que só os mortos ouvirão o Senhor, porque o morto não oferece resistência. Ele não tem consciência, ele não confia em si mesmo, ele não se baseia no seu conhecimento. E depois nós que estamos aqui, se Jesus vier nesse tempo, vamos também subir e encontrar com Ele. Mas só aqueles que ouviram o som da última, será a última. Enquanto não chegar a última, e você está ouvindo alguém falar a palavra, é uma trombeta que está soando. Na Bíblia, trombeta é sinal de alerta. A Bíblia fala: como se prepararão para a guerra, se o som da trombeta não for um som certo. Se for um som incerto, não irão preparar. Naquela época, cada forma de guerrear era determinado por um som de uma trombeta, por um timbre. Se você vê o shofar, ele tem vários timbres, porque cada timbre que era tocado simbolizava uma posição na guerra, de como os soldados iriam agir. Nós somos soldados do exército do grande general Jesus. Amém? E a cada dia ele tem soado trombetas na terra. Às vezes um louvor que você ouve na tua casa, a Bíblia quando você lê a palavra, uma pregação que você assiste, até um filho que Deus usa. Uma criança, Deus usa para falar contigo. Um homem, uma mulher. Quando você vem ao culto, quando o pastor prega, quando aquele que é o seu discipulador ou o teu pastor toca na tua vida, são trombetas que estão alertando você.
Olha, tome cuidado com essa área, melhore isso, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de santificação, esteja alerta a isso. As pessoas que não estão alertas a esses sinais hoje, como que eles vão conseguir discernir o sinal do céu? Por isso que fala que nos últimos dias será como nos dias de Noé. As pessoas que estão preocupadas e despercebidas com as coisas do céu, elas estão ligadas na terra, elas não ouvem o som do céu. O pastor está pegando no meu pé. O pastor chega de viagem, já está... Não, escute o som claramente. Entenda a direção que Deus está dando, bem clara. Não tenha filtros carnais no teu ouvido, arranque os filtros. Ouça claramente por você mesmo. Não deixe que os outros interpretem esse som para você. Ouça, entenda o que esse alerta está te avisando. O que esse som está dizendo para você? Mais santidade, mais oração, mais disciplina na casa de Deus. Quem é que já foi católico ou é algum irmão nosso católico que nos visita aqui nessa manhã? Levanta a mão. Tem algum católico aqui nessa manhã? A irmã, né? Amém. Você já viu, aqui tem um irmão nosso católico hoje aqui. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você já viu na igreja católica salinha para criança? Você não vê. Eles ficam na missa. Eles ficam ouvindo a mensagem do padre. Padre em latim é o quê? Pai. Você já viu o respeito que o católico tem por um padre? Você já viu algum católico chamando o padre de ladrão? De grosso, de estúpido? Você já viu? Vai falar mal de um padre para um católico para você ver. Ele vai defender. Até mesmo os adultos, quando um padre, ele chega diante de um padre, a sua bênção, beija a mão, que nem fosse um pai mesmo, e ele abençoa. Quem já viu isso? Nós temos que, aquilo que é bom, irmão, nós temos que reter, é uma cultura de respeito do céu. Você fala, mas que exagero. Que exagero. A gente vê hoje a igreja do jeito que está hoje. Todo mundo faz o que quer. As pessoas atendem celular no meio do culto. Usam como desculpa de estar vendo a Bíblia, mas está mandando recado de WhatsApp. Daqui a pouco eu estou indo, o culto está quase acabando. Uma irreverência sua neutraliza uma ação do Espírito na tua vida. Às vezes não é por mal, mas vou te dar um exemplo. Você está aqui, que hora será que o culto vai acabar? Aí alguém manda uma mensagem, e aí, vai vir, vai demorar? Aí você, kkkk, não sei se vai demorar, tá? A pregação aqui ainda, tal, vamos ver. Aquela brincadeira que você não fez por mal, existem atitudes que não são tão problemáticas em ambientes diferentes. Uma brincadeira que você faz assim num ambiente não é tão mal, mas você estando num ambiente como esse, uma brincadeira dessa, você inibe o Espírito Santo. Ele já não fala com você. Aí você já está lá no culto, já não está entendendo mais, porque você neutralizou a ação do Espírito. É irreverente. O ambiente que nós estamos, irmãos, é um ambiente santo. Eles já batizam a criança desde pequena, para que ela cresça ali naquele entendimento. E nós, o que acontece? Nós muitas vezes procrastinamos a nossa disciplina, a nossa reverência em relação a Deus. Nossos filhos, eles podem e devem estar no culto, sim. Eles têm que acostumar com esse ambiente. Na terça-feira vai ter salinha para eles, vão ter aula lá. Mas no culto eles vão ficar aqui. Mas pastor, o meu filho, ele fica muito agitado no culto. Sabe por que teu filho fica agitado no culto? Porque não tem culto dentro da tua casa. Sabe por que teu filho não fica acostumado a estar num ambiente onde tem palavra e louvor? Porque dentro da tua casa não tem palavra e louvor. Então você quer trazer um ambiente da tua casa para o teu filho, que é o quê? Aquilo que ele faz lá na tua casa, fazer aqui. Você comprou para ele uma arma e deu na mão dele, e ele fica o tempo todo ali, ó. Quem está entendendo? É para a liberdade que Cristo se manifestou, para que fôssemos livres. Então, vamos continuar no nosso raciocínio. Na igreja católica, padre, pai. Eles têm um entendimento aqui, não, esse aqui vai agir como um pai, vai corrigir vocês, vai cuidar de vocês. O padre, ele faz casamento dos outros, ele batiza os outros. Ele faz parte da vida familiar, da história das pessoas.
Aqui na igreja o pastor ele apresenta os seus filhos, ele orienta, ele tenta orientar na palavra, ele batiza. Aí na hora que o pastor vai falar alguma coisa, vai corrigir um filho de alguém, um crente não gosta. Olha o entendimento da igreja católica, dos irmãos católicos. Porque alguém tem o direito de batizar meu filho e de fazer o casamento dele, também tem o direito de dizer para ele o que é certo e o que é errado e orientá-lo. O número de desigrejados hoje no Brasil é enorme. Nós não estamos vivendo um avivamento porque todos aqueles que já foram batizados e ouviram falar da palavra de Deus, ao invés de hoje estar colocando em prática e pregando para outros, eles estão desapontados com alguma coisa da igreja e estão dentro de casa assistindo culto pela internet e criticando e falando mal da igreja A, B, C ou D ou do pastor A, B, C ou D. Estou falando alguma coisa fora da realidade? Até um tempo atrás o IBGE tinha lá católico, católico não praticante, evangélico. Agora tem católico, católico não praticante, evangélico, evangélico não praticante. E os dados do IBGE sobre evangélicos não praticantes é absurdo. Como que nós, recebendo um dia essa palavra da verdade, e tem tantos morrendo ao nosso redor, a gente vai ter o egoísmo de ficar, não, meu negócio é com Deus, eu não preciso frequentar a igreja. E cada domingo vai numa igreja diferente, come um alimento diferente. Quem é o teu pai espiritual? Quem toca a tua vida? Você precisa tomar uma decisão. Não, eu vou comer naquela casa de paternidade, ali vai ser o meu pastor e eu vou obedecê-lo. Não obedecer por conveniência, mas ocasionalmente, mas eu vou obedecer. É a palavra de Deus. Durante muito tempo, Paulo ficou chamando Timóteo de filho. Entenda o porquê que nós queremos ser pais de vocês. Não porque a gente quer exercer algum poder sobre vocês, mas para uma finalidade só. De que de filhos vocês se tornem homens maduros e mulheres maduras que também produzirão outros filhos espirituais. Porque um planta, outro rega e o crescimento quem dá é Deus. Mas alguém tem que plantar e regar para Deus dar o crescimento. A Bíblia fala que nós somos colaboradores de Deus nessa grande obra. Deus não precisa de nós, como alguns pregam. Deus precisa de mim. Não, Deus não precisa de mim. Mas Ele preferiu contar comigo. Oh, que privilégio, irmão. Ser um colaborador da obra de Deus. Os anjos desejaram pregar esse evangelho que hoje eu estou aqui diante da pessoa mais importante para Jesus, que é a igreja. Você. Sabe esse grupo de pessoas aqui? É uma pessoa, uma noiva de um noivo, muito bonito, cheiroso e lindo e comprometido com essa noiva, santo, e também um noivo que ai de quem mexer com a noiva dele, porque do mesmo jeito que ele é um cordeiro, ele se manifesta como um leão também, não mexe com a noiva dele. Então para mim estar diante da noiva do Senhor todos os dias e ministrar, é um privilégio ser colaborador de Deus, nessa obra. Não é que Deus depende de mim, Ele preferiu contar comigo e me trazer para fazer parte dessa grande obra. E Ele também está convidando você, Jesus está chamando você, faça parte dessa obra. Como eu disse, durante muito tempo, Paulo ficou chamando Timóteo de filho. Nós vemos muitos pastores falando sobre paternidade espiritual, e ele fica falando filho, 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 mas ele nunca quer emancipar o filho dele, para que se torne um homem maduro espiritualmente. Eu quero filhos emancipados aqui, que me honram para sempre e respeitem pela história que temos juntos e tivemos, mas que sejam emancipados, que possam exercer seu ministério aqui, ou em outras cidades, ou em outros países talvez. Então durante muito tempo, Paulo chamou Timóteo de filho, 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 meu filho, meu filho, mas chegou um momento que Paulo chamou Timóteo de cooperador. Meu cooperador na obra de Cristo, porque agora Timóteo já atingiu um nível de maturidade. Então o propósito de um pai, de um pastor, um pai espiritual, um discipulador, é formar filhos maduros, que também se tornarão cooperadores. Você imagina, eu tenho 2 filhos, uma de 16 e um de 12. Quando eu vejo os bebezinhos assim, dá uma saudade. Do chorinho,
do cheirinho do leite, de ter que dar um mamar, dá saudade de acordar de madrugada. Você hoje sabe o quanto é difícil, mas um dia você vai sentir, acredite nisso, você vai sentir saudade disso. Porque eu sei que embora seja difícil, é por amor. É uma grande oportunidade de manifestar o amor a alguém que depende totalmente de você para coisas básicas, comer, dormir, se limpar. E aí você vai entendendo que um dia alguém também fez isso por você. E você começa a entender a vida de uma forma diferente. Nós aprendemos com nossos filhos. Mas, embora eu sinta saudade, eu sei que o Samuel e a Sara, eu preciso preparar eles para serem adultos. Tem coisas que eu quero entrar no meio para ajudar eles e eu penso, meu Deus, eu não vou estar sempre lá. É melhor eu ajudar eles dando um entendimento aqui, para que quando eles estejam naquela situação, eles saibam como agir, do que eu estar sempre interferindo. Eu tenho que começar a preparar eles. Eu vejo que muitas pessoas não crescem espiritualmente, porque elas ficam em igrejas e com pastores que criam essa dependência. Eu não quero que você se torne meu discípulo para que você dependa de mim, mas para que você amadureça. E também eu possa ser amadurecido por você e ser ministrado e aprender também com você. Quantos estão entendendo isso? Então a gente tem um entendimento muito errado. A gente vê o título e mistura com o encargo, com a função. Deus, Ele quer gerar filhos maduros. Não uma igreja imatura, que se ofende, que se fere por poucas coisas, que desiste. Fácil. Naquela época, quem é dessa época vai lembrar, tinha bicicletário na igreja. Quem lembra dessa época? Só levanta a mão assim. Porque muitos irmãos não tinham carro. Era luxo ter um carro naquela época. Que época você está falando, pastor? Da década de 80, de 70? Não confunda essa aparência com a idade. Tinha um bicicletário. Tinha até mesmo um lugar onde os irmãos guardavam o seu chapéu e penduravam o seu guarda-chuva. Irmão, eu não sei, só quem daquela época, eu achava tão legal isso. Eu sinto cheiro, às vezes eu sinto saudade. Veja só, hoje eu vejo as cadeiras assim, mas eu sinto saudade dos bancos de madeira. Eu chegava assim, na igreja eu sentia o cheiro da madeira. Parece que eu estou sentindo agora, lembrando. Eu via no canto os guarda-chuvinhas, os chapéus pendurados, as bicicletas. Aquele banco duro de madeira, que às vezes você ajoelhar para orar, quando você levantava, puf, batia com a quina do joelho no encosto de trás. Tinha aquela madeirinha atrás com os envelopinhos. Às vezes tinha uma Bíblia já ali, porque nem todos tinham Bíblia, condição de ter uma Bíblia. O banheiro não tinha privada não, era um buraco. Eu já usei banheiro assim em igreja. Era um buraco. Às vezes era ou uma louça ou uma madeira com buraco para você mirar o buraco. Mas era tão bom, irmãos. Embora eu esteja falando dessas coisas, do banco de madeira, dessas coisas, na verdade, isso traz a minha memória e faz lembrar da igreja. Mas o que fazia aquela igreja especial não era essas coisas. Não adianta se eu colocar hoje aqui esses bancos, não é o formato, colocar essas coisas aqui e fazer com que essa igreja vai mudar, não é isso. O que eu quero dizer é que essas coisas só me trazem a memória de um povo servir a Deus simplesmente pelo fato de amar estar na presença dele. Não é porque tinha conforto, mas eles amavam estar na presença do Senhor. Iam de bicicleta, iam com guarda-chuva, iam com seu chapéu. Tinham que ir com seus filhos no banheiro para poder ajudar eles na hora de acertar a mira lá. Já aconteceu história de irmãos que aquele assoalho quebrou, eles caíram lá dentro da fossa. E já vi histórias assim, caiu dentro da fossa, cheio de fezes.
Talvez você chegou aqui e falou: essa igreja no meio da rodovia, esse negócio esquisito aí, um galpão. Todo mundo me pergunta, a pergunta mais difícil de eu responder como pastor é: onde fica a igreja que você é pastor? Eu falo: meu Deus, como que eu vou responder essa pergunta? Né? Tem alguma coisa escrita, tem uma cruz, tem alguma, como é que é? E Deus ainda para tratar com a gente, Ele fez aqui o barranco alto e o barracão abaixo do nível da rodovia. Então o cara tem que parar o carro assim, ainda olhar assim para achar a igreja ainda. E já teve gente que eu sei que já veio aqui, errou várias vezes, pegou o retorno e ficou fazendo assim, ó, até achar. Mas o que Deus quer nos dar aqui nesse lugar em especial é a presença dele. A palavra fluindo aqui no nosso meio. É isso. Não existe um método de discipulado eficaz. Você vê no Novo Testamento quem começou com o discipulado. Sabe quem foi? Quem se arrisca? João Batista. Quem herdou os discípulos de João Batista? Jesus. A primeira linhagem de discípulos foi João Batista que fez. E você viu João Batista tendo algum método especial? Qual foi o único tema da pregação de João Batista? Arrependimento. Sabe como que se formam discípulos de Jesus? Levando-os a um lugar de arrependimento. Não é os 10 passos da liderança de Jesus, como ser um bom comunicador. Você já leu esses livros todos e você é um péssimo líder. Você não conseguiu chegar em lugar nenhum. Sabe o que você precisa? Jesus. João Batista falava para os discípulos dele: olha, arrependei porque o reino está chegando. O rei está chegando e quando ele chegar vocês vão ver. Arrependam-se enquanto há tempo. Arrependam das suas obras. E muitos que iam ouvir as mensagens de João Batista, ele falava: ó geração perversa, ó raça de víboras, por que vocês estão fugindo da ira vindoura? Olha o que ele falava: vocês estão vindo aqui ouvir esse evangelho que está começando a quebrantar vocês, sendo que agora vocês vão receber juízo. Vocês estão querendo fugir do juízo, é por isso que estão vindo aqui. Ele não tinha irmãos, ele não passava a mão na cabeça. Hoje em dia, discipulado para o crente é o que? O pastor ensinar você a ser pai, mãe, filho, economista, gerenciar financeiramente sua casa, como ter um casamento feliz, como comprar um carro, como conseguir um emprego. É isso. Não é verdade? O pastor vai te aconselhar como financeiramente cuidar da sua vida financeira, como isso, ser o pai que você nunca teve. Não havia isso em Jesus e em João Batista. Com todo respeito. Às vezes a gente está decepcionado com a igreja, com os pastores ou com os discipuladores, porque nós temos uma perspectiva errada do que é discipulado. Discipulado não é alguém que vai me ensinar a ser feliz e atender às minhas necessidades e expectativas. Discipulado é eu morrer para viver uma outra vida. A solução de todos os seus problemas, sabe qual é? Você morrer. Jesus chega, presta atenção que eu estou falando sobre discipulado. Jesus chega na vida de Pedro, num momento em que Pedro é um pescador que tem dívidas, que tem contas pessoais a pagar, tem uma família para sustentar e ele não consegue pescar nada. E ele está frustrado porque trabalhou a noite toda. Quem aqui, quando estava apertado, precisando de dinheiro, foi trabalhar de noite para receber adicional noturno? Levanta a mão. Eu já fiz isso. Ele trabalhou à noite. Por quê? Quem trabalha de noite, irmão? Porque está desesperado. E de noite é hora de dormir. E ele está lavando as redes. Jesus chega e fala: olha, vamos entrar com um barco dentro da água. Vamos amar dentro e vamos pegar peixes. Senhor, mas eu já trabalhei a noite toda. Não peguei nada. Aí Jesus fala: olha o segredo. Agora nós vamos lançar a rede sobre a minha palavra. Todo mundo que vem até Jesus é porque precisa de por uma área da sua vida que não está funcionando. Sim ou não? Uma cura, uma restauração, um conselho, uma palavra. Aí Jesus libera uma palavra: lançar a rede ali. Ele lança e a rede vem cheia de peixes, diferente do que anteriormente estava havendo com ele.
agora ele está cheio de peixe. Uau! Imagina o Pedro, agora sim eu vou pagar aquela conta, eu vou trocar de barco, eu vou melhorar minha vida, vou levar minha mulher para velejar, não sei na onde, vou levar os meninos, tal. Na hora que ele chega na mar, Jesus olha para ele: eu te farei pescador de homens. Você não vai pescar mais, segue-me. Espera aí, olha só qual é o nosso entendimento de discipulado. Jesus vai entrar na minha vida, uau, para melhorar a minha vida. A palavra dele vai entrar e vai mudar a minha vida, vai melhorar. Então a gente quer, pastor, eu preciso de uma palavra, não é isso que a gente faz? Pastor, eu estou numa situação difícil, que me ajuda, eu preciso de uma palavra. Você sempre está precisando de uma palavra. Bastou uma palavra que Pedro recebeu, e aí deu certo para Jesus atraí-lo para aquilo que realmente interessa, que era ele. Agora Pedro tinha que decidir, ou querer andar com Jesus para sempre ter uma palavra numa área fracassada da vida dele, para que ele fosse bem sucedido, ou se ele queria a Jesus, e para isso ele teria que abrir mão de todas as expectativas e sonhos da vida dele. Você entendeu a grande diferença? A gente usa o termo discipulado, mas o que a gente faz não é discipulado. A gente quer um Deus e alguém que sempre resolva um problema na nossa vida. E a gente fala que é discipulado, mas a gente toma decisão sem pedir a orientação de Deus e a permissão. E quando dá errado, a gente procura o discipulador para nos discipular. Pastor, agora eu já fiz. Me ajuda, o que eu faço agora? Me dá uma palavra. Sim ou não? Veja que nós estamos decepcionados com Deus, porque a nossa perspectiva em relação a Deus e a palavra e discipulado é errada. Jesus deu uma ordem: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Como que eu vou fazer um árabe virar discípulo de Jesus? Um africano? É tão diferente, opostos culturalmente falando, um asiático, alguém do continente americano, um europeu. Como eu posso tornar todos discípulos de Jesus? Só existe um meio. Cada um vai morrer para a sua própria cultura e sua realidade e vai viver uma vida em uma pessoa que se chama Jesus. Jesus não é uma visão ideológica, ele é uma pessoa viva. E ele quer que nós... O que é ser discípulo de Jesus? Vem andar comigo. Mas para mim andar com ele, eu vou ter que deixar de andar na direção que eu estava andando. Agora a gente quer fazer o quê? Pegar Jesus e pegar ele e trazer para andar na nossa direção. Ele entra na vida de Pedro através de uma palavra. Sabe? Jesus entrou na tua vida através de uma palavra. Ele fez isso para chamar a tua atenção e mostrar que ele é capaz de fazer muito mais. Mas esse não é o único meio de relacionamento que ele quer ter com você sempre. Uau, aquele dia o pastor orou para tal pessoa lá e aconteceu, Deus curou. Para que Deus fez isso? Para que a partir de agora ela não viva mais da mesma forma. Lembra da mulher, da prostituta? A mulher que foi pega em adultério? Ela ia ser apedrejada. Uau, pastor, que tragédia, aquela mulher ser apedrejada. Que homens maus. Sabe quem escreveu pela lei que ela podia ser apedrejada? Deus. Deus é mau então? Pela lei, alguém que fosse pego em adultério, a sentença era morte, de apedrejamento. Quem determinou isso? Deus. Eles estariam errados se apedrejasse aquela mulher de acordo com a lei? Não. Só que foi uma lei que Deus estabeleceu no passado para trazer ordem. E agora Ele quer trazer um relacionamento mais íntimo com os seus filhos, de maturidade. Ele quer torná-los filhos maduros. Então Ele traz o filho dele na terra. Não, veja só, não sei se você está entendendo. Não há nada de errado na lei, na palavra ali. Só que nós temos que entender os momentos, os ciclos. Às vezes até mesmo uma palavra que você tem para um momento, ambiente diferente, que já a circunstância e a estação mudou, você fica por fora daquilo que Deus quer fazer. E então Jesus fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o único que não tinha pecado ali era Jesus. Então por isso todos ficaram constrangidos e deixaram as pedras. Se a história terminasse aí, seria uma história muito linda, né? Mas a história não terminou aí. Aquela mulher é livre da morte, que era algo que ela merecia pela lei de Deus, não era algo injusto,
não era um bandido querendo tirar a vida dela, era algo justo. E ela foi livre dessa sentença por causa de uma palavra. Assim como Pedro. Assim como Pedro precisava de peixe, aquela mulher precisava se safar daquela situação. Todos nós estamos em circunstâncias diferentes, mas todos nós precisamos da mesma coisa, de uma palavra de Jesus. Mas veja só que essa palavra não é para nós vivermos como filhos imaturos, igual um bebê que toda vez que tem fome fica chorando, mas para entendermos, espera aí, eu tenho que mudar a direção da minha vida. Eu não posso mais viver dessa forma. Então, quando essa mulher é liberta por causa de uma palavra, Jesus olha para ela e fala assim: vá e não peques mais. Irmão, os religiosos de hoje em dia, os liberais, colocam essa história de uma forma que tira a beleza dela. Quando um irmão está errado e eu corrijo ele, sabe como que eles colocam nessa história? Eu sendo o cara que tem uma pedra na mão que está querendo tacar no meu irmão, para mim não ter o direito de corrigi-lo. Essa história não fala disso. Se eu vejo um irmão errado, eu tenho que corrigi-lo, porque eu amo. Jesus, eu não sei se você entende, irmão, por favor. Jesus não libertou aquela mulher da morte para ela simplesmente, obrigado, e sair rebolando e destilando sensualidade de tantos outros casamentos. Jesus libertou aquela mulher da morte física para morrer para si mesma e ser um instrumento da sua glória na terra agora. Jesus não pega e salva alguém sem um propósito que ele possa usar para a glória dele. Então ele está colocando uma condição para essa mulher: você não morreu, eu te salvei, ok, só que a partir de agora você não pode mais viver da maneira que você queria e da maneira que você estava vivendo até hoje. Se eu fosse aquela mulher, eu vou dizer a verdade para você, eu falaria assim: manda chamar todo mundo e me apedreja então. Porque, irmão, alguém que vive no adultério e na prostituição ama o pecado. A sua vida é pecar. Vamos ser sinceros, quando você vivia no pecado, por mais que você conheceu Jesus e amasse a Ele, foi fácil abandonar o pecado? Não, porque você amava a prostituição, a droga, a mentira, o sexo ilícito, o dinheiro, e tudo vai. Aí Jesus, ok, eu te salvei, só que tem o seguinte: a partir de agora você não pode mais prostituir, nem adulterar. É fácil falar para um adúltero isso? Nunca mais. Espera aí, mas eu já estava planejando ali, sair com aquele cidadão, já estava com tudo acertado. Espera aí, Senhor, não, eu moro numa casa de prostituição e lá eu tenho um patrão e eu tenho que prestar conta para ele. Senhor, não, eu trabalho com prostituição para pagar as minhas dívidas, eu ainda não paguei o aluguel desse mês, eu tenho crianças para sustentar, por isso eu prostituo. Houve esse tipo de diálogo entre eles? Ou Jesus falou: não peques mais. Jesus falou: acabou, colocou um fim. Sabe o que significa? Eu não sei quantos anos aquela mulher tinha, 20, 30. A partir daquele momento, uma pessoa que viveu 30 anos de uma forma, ou 20, ela vai ter que aprender a viver de uma outra forma e ser feliz e sobreviver dessa outra forma. Então o evangelho ele é duro. Não vamos nivelar o evangelho por baixo. Então alguém chega e ele tem um entendimento e Jesus libera uma palavra e essa palavra liberta a vida dele. E agora ele vai ser um aproveitador que só quer a palavra para prosperar, só quer a palavra para ser feliz, só quer a palavra para que tudo dê certo, mas ele não quer matar a sua antiga maneira de viver para viver uma nova vida. Não é justo. Pedro ficou com os peixes depois da palavra que foi liberada? Outra pergunta: a mulher adúltera ficou com a vida adúltera depois que Jesus a libertou? Então para que serviu essa palavra? Para que serviu a palavra para um pescador que não pegava peixes, agora tem um barco cheio de peixes, se ele não pode usufruir desses peixes?
Para que serve Ele me livrar da morte se eu não posso continuar vivendo no pecado sexual? Então entenda qual é o propósito para qual Jesus te salvou. Não para melhorar ou dar uma aprimorada na tua vida, ou dar como é que fala? Um salto, dar um upgrade, mas para matar você. Aí as pessoas vêm para a igreja, aí o cara já ouviu a palavra, já lhe recebeu tantas palavras e não toma jeito. E as pessoas, não fala com ele não, deixa que uma hora Jesus chegou e falou, não, aqui ó, acabou. Quando ele restaura a aliança dele com Pedro, ele pergunta 3 vezes, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Na última, o senhor sabe que eu te amo. Tá bom, então você vai cuidar das minhas ovelhas, não vai? Vai. Então eu vou te falar como é que você vai morrer. Quando você era moço, você fazia o que você queria. Quando você ficar velho, vão fazer o que querem com você. Pedro não chegou a ser velho, ele morreu. Jesus estava fazendo uma analogia em relação à morte dele. E a Bíblia fala, e ali o Senhor estava falando a respeito de que tipo de morte Pedro morreria para glorificar a Deus. Quando ele chama Pedro para ser o grande pastor das ovelhas dele, ele já fala ali, olha, você vai ser um pastor, vai ganhar alma, só que assim, você vai morrer, cara. E você vai morrer desse jeito e vai ser para minha glória. Todas as vezes que Jesus forma um discípulo, e o que ele mostra? Ele não esconde dele que a única coisa que Jesus pede em troca dele para que ele seja um discípulo é que ele morra. E nós estamos querendo esconder isso das pessoas. Nós queremos sim, Senhor Jesus, repita comigo nessa noite, Senhor Jesus, nessa noite, eu te entrego a minha vida, perdoa meu pecado, não, amém. Agora vira, aí vira, tem todo mundo com balão, com faixa, essa é sua nova família, aí tem bolo, tem guaraná, tem tudo. Quem que não vai querer esse Jesus? Quem que não vai querer? Eu quero te fazer uma pergunta. Acha que na Bíblia para mim onde tem oração de confissão? Eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus e está tudo certo. Quem inventou isso, irmão? Essa mentira? Você é atraído por uma palavra. Eu fui naquela igreja, eu fui curado. Ok, agora vamos sentar. Ah, você vive amasiado? Vivo. Tem uma notícia para te dar, o quê? Você vai ter que largar desse cara. Ou dessa pessoa, dessa mulher. E você vai ter que viver sozinho. Ah, é? E se eu não quiser? Então você não pode seguir a Jesus. É assim. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ah, mas nós temos que dar tempo para o Espírito Santo fazer a obra dele. Mas a gente dá tempo, mas nunca vê ele fazendo. Por que será? Por que nós enganamos as pessoas? Por que nós deixamos as pessoas irem pior do que ela estava no mundo, agora ela está na igreja pensando que vai para o céu e ela está indo para o inferno? Nós estamos fazendo um desserviço. Eu estou amasiado, o que eu faço? Você tem 2 opções: ou casar e legalizar isso, ou ficar sozinho. Pronto. Qual que é a sua escolha? Ah, mas eu estou namorando e eu tenho relação sexual com meu namorado, com minha namorada. Ele não vai entender que ele não gosta de crente. Escolhe, Jesus é teu namorado. Ah, é assim? É. Simples. Mas eu estou com ele há 10 anos. E Pedro era pescador desde quando ele cresceu, desde quando ele nasceu. E aquela adulta era adulta desde o dia que ela se deu por gente. E a única coisa que ele pediu em troca, depois de ter salvado ela, nunca mais faça isso. Ele não disse, olha, eu vou te dar um tempo para você acertar a tua vida, tá? Eu cheguei a conhecer, escandalizem, tá? Um pastor que recebeu um cara na igreja, que ele era dono de um cine pornô. E o cara levava o dízimo e a oferta, e o pastor, você sabe quem que é? E o pastor orava para ele, para Deus abençoar ele. E eu falava, quando que o senhor vai falar para ele a verdade? Não, uma hora Deus vai. Até o dia que eu estava lá, eu não sei depois. Mas até o dia que eu estava lá, ele estava indo no pornô, no cine pornô. E você, até o dia que você estava lá? Saiu da igreja e ficou no pornô. Que legal. O que a igreja fez com esse cara? Tirou talvez a única oportunidade que ele tinha de ser salvo. A gente quer se enganar dizendo, não vão dar tempo, o Espírito Santo vai fazer. Irmão, o Espírito Santo ele não faz nada sem Jesus e sem a palavra. Primeiro tem que vir um arrependimento,
Jesus, a palavra e depois o Espírito Santo. É essa a ordem. Lá em Atos, quando eles ouviram a pregação de Pedro, eles falaram: nosso coração está compungido, o que a gente faz? Aí Pedro falou: batizem para arrependimento dos seus pecados em nome de Jesus e depois recebereis o Espírito Santo. Como que a pessoa vai ter auxílio do Espírito Santo para ajudá-la a vencer o pecado se ela não recebeu Jesus? E para receber Jesus, ela tem que fazer um voto de que não vai viver mais no pecado e que ela vai matar a carne dela. Vamos ler Colossenses capítulo 3. Está um ambiente tão gostoso nessa manhã aqui. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, o que é ressuscitar? Só ressuscita alguém que já morreu. Então, para você ter uma nova vida em Jesus, você precisa o quê? Morrer em Jesus. Se, portanto, já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não as coisas que são da terra, porque já estáis mortos. Vamos ler essa frase? Porque, olha para o teu irmão e diga isso para ele: porque mortos. A casa caiu, irmão. Eu vou na igreja, mas eu faço umas coisinhas erradas ainda, não tem problema. O dia que Deus quiser, Ele faz meu coração mudar. Já viu os outros falando isso? O dia que Deus quiser, eu vou na igreja e batizo. Irmão, Deus já quis, já há mais de 2000 anos atrás, quando Ele mandou o filho para morrer por você. Para de dar desculpa. É que você não quer morrer. Já estáis mortos. E a vossa vida? Curva um pouquinho a tua cabeça. Nesse ambiente que está aqui de glória. E seja verdadeiro com você mesmo, com Deus. E pensa, o que precisa morrer dentro de você ainda? O que você está lutando? Sabe, o Espírito Santo está me mostrando que tem gente que está tão desgastada com a igreja e dentro da igreja, porque ela está lutando com ela mesma. Não lute, morra. Ore agora, peça: Senhor, eu quero. Me ajuda a morrer. Pede para o Senhor: me ajuda a morrer. Esse sentimento me ajuda a morrer, Senhor. Quero, Senhor. Eu quero, Senhor, morrer para mim mesmo. Começa a colocar diante do Senhor: Senhor, está aqui, ó, aquilo que precisa morrer hoje. Está aqui, Pai, diante de Ti, a minha vida. Está aqui, Senhor. Até mesmo Abraão, continua com seus olhos fechados, teve que entregar para morrer o filho dele, para que o filho dele não tomasse o lugar. Vou falar de uma forma bem suave para que você ouça. Feche teus olhos. A promessa de Deus para Abraão foi que daria muitos filhos para ele. Não só um, mas que desse filho daria tantos outros.
Mas para isso, Deus tinha que colocar no coração de Abraão, tomar no lugar de Abraão, no coração, aquele lugar que era de Isaac. Veja só, eu não sei se você entende o que Deus está falando aqui. Aquilo que Deus te prometeu e quer te dar está relacionado com aquilo que você luta para não entregar, para morrer. Deus não podia confiar tantos filhos a um homem que amasse tanto um filho mais do que os propósitos de Deus. Porque se ele desse uma geração inteira de filhos para esse homem dessa forma, ele não os conduziria no propósito de Deus. Por amar tanto os seus filhos, ele pouparia os seus filhos e não permitiria que Deus o moldasse com suas leis. E que propósito há para Deus ter uma geração, dar para Abraão uma geração com tantos filhos, uma nação, se não fosse para a glória de Deus? Só para satisfazer Abraão como pai? Tem muitos hoje em dia que têm perdido os seus filhos porque não querem perdê-los. Portanto, não querer perder o seu filho, você está perdendo, porque você está agradando a ele, não a Deus. A Bíblia fala: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Veja que Deus é um Deus que quer vida e vida em abundância. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Mas para isso Ele precisa colocar à prova primeiro o seu coração. E Isaac foi levado vivo e colocado no altar vivo e amarrado. Imagina a dor de um pai ver o filho amarrado em cima de uma rocha. Mas era necessário, porque a promessa de Deus sobre ele era que daria muitos filhos. Aquilo que você tem lutado para soltar nas mãos de Deus é o que vai liberar a concretização da promessa que Deus tem para a tua vida. Deus está só te provando. Deus precisava confiar em Abraão. Deus precisava do lugar de Isaac no coração de Abraão, para que depois desse tantos outros filhos a ele. Eu penso que Abraão não pôde ser autoconfiante naquele momento, ele teve que confiar em Deus. Nós falamos que nós somos crentes, que servimos a Deus, mas nós somos autoconfiantes. Nós não dependemos de Deus, nós dependemos daquilo que entendemos sobre Deus. É por isso que ele fala: não tenha outros deuses diante de mim. Muitas vezes nós temos outros deuses diante de Deus quando nós temos uma impressão de Deus daquilo que Deus não é. É a mesma coisa de eu estar diante de alguém que eu não conheço, mas penso que conheço. Eu estou diante de uma pessoa que eu penso ser assim, mas não é. Quando eu tenho uma impressão daquilo de Deus, daquilo que Deus não é, mas eu penso que é, eu estou tendo outros deuses diante de mim. Eu tenho expectativas diferentes. Aquele povo, Deus se manifestou no monte e eles falaram para Moisés: Moisés, fala Deus com você, não fala com a gente não, porque a gente não quer morrer. Já estou crucificado com Cristo. A minha vida está escondida em Cristo, eu já estou morto, para que eu possa ressuscitar em Cristo uma nova vida. Faça bem o cálculo. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um discípulo segue o seu mestre. Para seguir a Jesus precisa tomar a cruz. Você pensa que já sacrificou muito, mas você não sacrificou o suficiente ainda, porque você está vivo. Você decide o que fazer da sua vida, quando ir, quando deixar de ir, quando obedecer, quando deixar de obedecer. Então você não é discípulo. Se a sua obediência é ocasional, você não é discípulo, você é frequentador de uma ideia que você admira. Você admira Jesus. Há muitas religiões que as pessoas admiram Jesus, o veem como um grande profeta, um grande exemplo, um grande ser humano. Mas nós os vemos como filho de Deus, como o próprio Deus, aquele que tira o pecado do mundo, o salvador do mundo.
Deixe que a graça de Deus te toque nessa manhã. Deixe que a presença dele te toque. Deixe que os cravos entrem bem nas suas mãos e nos seus pés, para que você não caminhe muito aquém e nem muito além daquilo que o Senhor tem, para que as suas mãos não abracem e apalpem e vão muito além e muito aquém do que Deus tem. Deixe que a lança da palavra transpasse você por dentro, dando fim ao seu sofrimento e à sua vida, para que então ressuscite uma nova vida em Cristo Jesus. Senhor, nós oramos nesta manhã em Teu nome. Queremos, Senhor, entregar nossas vidas a Ti. Queremos, Senhor, viver de uma forma que glorificamos o Teu nome na terra. Deus quer ser obedecido. Ele se agrada mais de obediência do que sacrifício. Às vezes você está fazendo um grande sacrifício para mascarar aquilo que você não quer fazer e obedecer. Nós substituímos a obediência por um grande volume de coisas que fazemos em sacrifício a Deus, em troca de falarmos: Deus, não me peça mais isso. Deus, não me incomode mais com isso que o Senhor está me pedindo. Deus, não me incomode mais, me deixe em paz. Eu já tenho feito muitas coisas para você. Eu já tenho sacrificado muito de mim para Ti. Obediência eu quero e não sacrifício. Uma igreja que obedece a palavra de Deus. Homens que são sacerdotes da sua casa e não têm medo de confrontar suas esposas. Esposas que são cooperadoras do reino de Deus dentro da sua casa com o seu marido e não tiram o seu marido do centro. Filhos que honram os seus pais e obedecem aos seus pais e não precisam ser silenciados ou comprados com coisas. Famílias inteiras vivendo para o propósito de Deus. Mulheres que talvez não conseguiram ter um casamento feliz, mas a busca delas hoje não é ter um novo casamento para ser feliz, mas que agora tem uma vida casta, ou homens também, para que Deus seja glorificado na vida deles. Eu não busco ser feliz, eu não quero casar de novo, pastor. Eu vou viver agora o resto dos meus dias para a glória de Deus. Como é bonito ver isso. Como é bonito. Nós vemos irmãs que oraram 25 anos, 30 anos pela conversão dos seus maridos que eram alcoólatras, que batiam, que agrediam elas. Ou irmãs ou irmãos que foram infelizes e por algum motivo que só Deus sabe, houve o divórcio, infelizmente foi inevitável, mas que decidiram: eu não vou me casar novamente, eu vou permanecer santo para Deus, porque a Tua presença vale mais do que a minha felicidade, do que a minha vida. Por que você vive no pecado? Deus é tão bom, por que você não prefere Ele do que viver no pecado? Deus é melhor do que o sexo. Deus é melhor do que você estar com alguém. Você pode estar com uma pessoa e viver sozinha e sozinho, mas se você estiver com Ele, você nunca estará sozinho. Ele estará contigo todos os dias da sua vida. Ele encontra aquela mulher no poço e falou: chama o teu marido. Ela falou: eu não tenho marido. Ele falou: você falou bem, porque você já teve mais de 5 homens e esse é o 6º e também não é o teu marido. Jesus já foi logo tratando de limpar a vida dela. Hoje em dia nós não podemos pregar contra pecado, dizer para as pessoas que estão vivendo errado que nós somos taxados como alguém que está jogando pedras. Nós não estamos jogando pedras, nós estamos como Jesus dizendo:
Nós não jogamos pedra em você, mas dizemos: não peques mais. Chega de pecado. Morra. Jesus é melhor do que o álcool, do que a droga, do que o cigarro, do que a prostituição, do que a pornografia, do que a mentira, do que o dinheiro. Você mente para ter dinheiro, você mente por causa de uma nota de restaurante, que sua empresa fala: você tem direito a 50, você usa 20, mas fala: coloca 50 aí. Você se vende por R$30 e você quer criticar os políticos. Está tudo errado. Você não depende de Deus, você confia em você. Nós somos conhecidos como a nação que dá um jeitinho para tudo. E eu acho que o único jeito de acabar com esse jeitinho é Jesus. É Jesus entrando na nossa vida, é Jesus entrando na igreja. E quando nós morrermos e Cristo estiver vivo em nós, aí o mundo vai acreditar em nós. Nós não vamos precisar pagar milhões de programas de televisão, não vamos precisar ficar impulsionando rede social. As pessoas verão em nós. Nós seremos a Bíblia que o mundo vai ler. Nós seremos cartas vivas quando eles olharem Cristo em nós. Não um evangelho falso, um evangelho verdadeiro. Quando eles verem Cristo em nós. Mas para isso eu preciso morrer, para que Jesus seja tudo em mim. Então as pessoas verão Cristo em mim. E por isso a Bíblia fala: Cristo em nós é a esperança da glória. A expectativa do céu de que haja salvação. A maior colheita de todos os tempos na terra é Cristo em mim e em você. Eu já fui em tantos seminários, eu já li tantos livros, mas diante de muitas situações difíceis, o que foi suficiente para mim foi Cristo. Eu não estou falando que é errado você ler livro em seminário, eu gosto, mas às vezes nós nos apoiamos nisso. Cristo, irmão. Cristo não está fora de moda, Ele não está desatualizado. Não temos que contextualizar a palavra. Não, a palavra ela é viva e eficaz, ela é a mesma ontem, hoje e sempre, será a mesma. Lembra o teu bisavô, o teu avô que aceitou Jesus lá atrás? Lembra a forma que o teu avô, o teu bisavô converteu? Lembra que imediatamente ele jogou fora a bebida, jogou fora os ídolos? Lembra que ele tomou uma decisão? Por que você não faz a mesma coisa? Por que você não faz o mesmo? Por que você não é um crente assim? Lembra quando os seus avós gastavam horas, acordavam 4 horas da manhã para ficar ajoelhado num assoalho de madeira orando? Eles não tinham televisão, não tinham internet, não tinham luxo, mas tinham Jesus. E hoje você fica: eu estou precisando de alguém, eu preciso de um discipulador, eu preciso de um pastor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, você precisa de Jesus. Você precisa entrar no teu quarto e falar: a partir de hoje eu faço um voto de orar, e eu não paro de orar todo dia, enquanto Deus não mudar minha história, enquanto Deus não falar comigo, enquanto Deus não me revelar a palavra, enquanto Deus não me der autoridade para orar para enfermos. Quantos ainda vão morrer de câncer? Quantos ainda vão ter que morrer de AIDS? Eu não aceito isso. Eu vou orar para que Deus me dê unção para orar pelos enfermos, eles serem curados. Eu vou orar pelos casamentos serem restaurados. Quantos casamentos ainda serão destruídos? Quantos lares? Eu não aceito isso. Eu vou orar para que eu possa ser um instrumento de Deus para a restauração de milhares de casamentos. Quantos jovens ainda serão abusados? Quantas crianças serão estrupadas, abusadas? Eu não aceito isso. Eu vou pedir a autoridade de Deus para alcançar jovens para Jesus, pregar nas escolas. Eu quero revolucionar. Eu quero ser um instrumento de Deus nessa terra. Eu quero ser um instrumento de Deus nessa terra. Assim como fala lá em Hebreus 11, no final do texto que fala dos heróis da fé, que fala que eles sem nós não seriam aperfeiçoados, porque eles agiram pela fé, mas eles não obtiveram a promessa como nós. Que promessa é essa? O Espírito Santo de Deus vivendo dentro de mim e dentro de você. Davi não teve o Espírito Santo dentro dele, nenhum desses homens teve, mas eles tiveram porções do Espírito sobre eles, mas você tem o Espírito Santo dentro de você. Então quando você chegar no céu, esses homens, Davi e tantos outros vão falar: olha, eu não vou te contar como é que eu venci Golias, mas antes eu quero que você me conte como foi ter o Espírito Santo dentro de você, quais foram as obras que você fez naquela terra, porque eu tive uma porção do Espírito sobre mim, eu venci um gigante. E você tendo todo o Espírito dentro de você, o que você fez lá naquela terra? Quem foi os gigantes que você derrubou? O que você realizou naquela terra? E eu não quero me envergonhar naquele dia.
Eu quero dizer, eu honrei o Espírito Santo. Eu fiz muitas coisas por intermédio dele. Eu orei, eu curei, eu batizei, eu libertei. Irmãos, ali, aquele texto de Hebreus 11 fala tantas histórias lindas e perfeitas que esses homens fizeram. Mas lembra que no final do texto fala que eles não serão aperfeiçoados sem nós, porque eles não obtiveram a promessa que nós tivemos. E que promessa é essa? Aquela que Jesus fala em Atos 1, 4 e 7. Ele fala: esperai aqui em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder pelo Espírito Santo da promessa. Eu preciso ir para que ele venha. Então Jesus sobe, o Espírito Santo desce e começa essa obra tão linda. E hoje a igreja precisa disso, de Jesus, de sacrificar o seu eu e receber o Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo, e não viver ocasionalmente para Deus, parte, mas totalmente, integralmente. Senhor, nós te pedimos isso nessa manhã, que essa palavra, se tiver uma espada que estava presa ao nosso peito, que essa espada venha ser enfiada e não arrancada, e venha nos transpassar de uma vez. Esse é o nosso pedido, Senhor. Queremos viver para Ti. Não queremos somente vir na igreja buscar uma palavra para que algo na nossa vida seja consertada. Queremos que a nossa vida seja inteira dinamitada, morta, e o Senhor faça uma vida nova. Não aproveita nada, Senhor. Faça uma vida nova. Eu não quero uma vida melhorada, eu quero uma vida ressurreta em Ti. Eu quero estar ressuscitado juntamente contigo, assentado juntamente contigo nas regiões celestiais, num lugar onde a ofensa não pode me atingir, onde a humilhação, a indiferença não possa me atingir, mas eu possa influenciar uma geração, uma nação e nações da terra. Esse é meu sonho, Senhor. Que milhares e milhares de pessoas sejam curadas, restauradas, libertas pelo poder do Teu nome. Se o grão de trigo cair na terra, morrer, ele produz muito fruto. Mas se não morrer, fica só. Não quero ficar só, Senhor. Eu quero produzir tantos outros avivalistas aqui, tantos outros pregadores da Tua palavra, tantos outros homens e mulheres e crianças cheias do Teu Espírito. Vem nesta manhã. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Santo, não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Os reis da terra, os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a Ti e confessarão o Seu poder. O Seu poder, Senhor. Não apenas de palavras, Reina hoje, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. digam bem forte, reina. Reina hoje, Reina hoje entre nós, Senhor. Reina, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor.
Senhor, reina na nossa vida, reina no nosso coração. Nós queremos, Senhor, uma vida totalmente transformada em Ti, escondida em Ti. Não queremos ter uma vida consertada por palavras e palavras e palavras. Nós já recebemos tantas palavras. Não queremos utilizar de Ti para que tenhamos uma vida melhor. Queremos, de uma vez por todas, abrir mão desta vida para ter a vida que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Erga suas mãos, que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos, hoje e sempre. Amém.